Você se sente frustrado porque acreditou que alguma coisa daria certo na tua vida e não aconteceu como você esperava? Você tem lutado por algum tempo e tem sido até mesmo resiliente, mas os resultados que você espera não chegam? Alguém em quem você confiou ou confiava traiu essa tua confiança e você ficou decepcionado? Você tem orado, pedido a Deus alguma coisa que você deseja muito, mas a impressão que você tem é que Deus não te ouve, é que Deus não se importa com a tua causa? Pois é, esses são apenas alguns exemplos de situações que levam as pessoas à frustração. E é sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo. A frustração. Este é o teu canal Academia da Vida, vem com a gente. Pois é, a frustração ela é uma reação emocional que acontece quando a gente tem uma certeza, uma convicção de que alguma coisa vai acontecer, de que alguma coisa vai dar certo, de que alguma coisa será realizada, mas por alguma questão nós estamos impedidos de obter esses resultados. A frustração ela é aquele sentimento ruim, negativo que nos abate porque aquilo que nós tanto sonhamos, tanto desejamos, não aconteceu. E eu tenho a certeza de que todos vocês aí, assim como eu, já viveram algum momento frustrante na tua vida, não é? Tudo bem, às vezes nos frustramos com coisas pequenas. O problema é quando nós dependíamos ou estávamos dependendo muito daquele acontecimento. É quando aquele acontecimento não consolidado, não realizado ou destruído mudou radicalmente a nossa vida, a nossa expectativa, os nossos planos para o futuro. E geralmente a frustração ela nos leva aí a pelo menos três situações muito difíceis, né? Eu considero essas três assim as principais, estão interligadas, né? Na verdade, uma está diretamente associada à outra. Essas três reações seriam, primeiro, a baixa autoestima. Porque realmente, não é? É você imaginar que você conseguiria algo, que algo aconteceria, que você realizaria, que algo chegaria, que você viveria de determinada maneira, e você percebe que isso não acontece, você se sente uma pessoa incapaz. Você começa a achar, então, que a culpa é tua. Você começa a achar que você nasceu para ser um azarado. Por exemplo, você começa a imaginar que o teu histórico de família, familiar, carimbou você, marcou você para que você seja um fracassado. Ah, eu vim de família desestruturada, então eu jamais vou ter uma família abençoada, uma família unida, uma família consolidada. Ah, eu venho da pobreza, meus pais eram pobres, meus pais eram analfabetos. Como que eu, então, vou conseguir fazer, realizar, mudar as realidades? Não. Eu tenho que me conformar com essa minha sina, com esse meu destino, de que eu realmente não posso vencer na vida. A gente vai começando a se sentir realmente inferiores. A gente vai começando a achar que sim, todas as pessoas são capazes e competentes porque tiveram sucesso. Mas nós não. Nós somos incapazes, nós somos ralés, nós jamais alcançaremos qualquer coisa na nossa vida. E a gente vai então se diminuindo cada vez mais e deixando de acreditar cada vez mais no nosso potencial. E isso é muito ruim. A segunda reação da qual eu quero falar, e também tem muito a ver com a primeira, é realmente esse sentimento de incapacidade que nos leva à desistência. Bom, então uma vez que eu tinha expectativas para o meu casamento e ele não deu certo, bom, melhor nem tentar de novo, nunca mais vou me casar porque não dá certo. Ora, eu tentei realizar tal coisa, mas aí eu não consegui, então deixa para lá, nunca mais vou tentar nada na minha vida. Se eu sou um empregado, seletista, de carteira assinada, e eu quero muito ser um empreendedor, e tentei e não deu certo, bom, isso é invenção minha, para que eu vou inventar isso? Isso é para os outros, não é para mim, eu não sou capaz disso. Então deixa eu voltar a procurar o meu emprego, ser novamente um carteira assinada, até a minha aposentadoria chegar. As pessoas elas vão começando a desistir de projetos, de planos que mudariam a sua vida. E o pior, mudariam a vida de tantas pessoas. E a pessoa vai desistindo, porque ela vai se achando incapaz de mudar a sua realidade. Isso é muito péssimo, isso é muito ruim. E a terceira reação que eu gostaria de falar é a pior de todas, é a depressão. É quando todas essas que eu falei, a primeira e a segunda, levam a pessoa a um estado de depressão, onde a pessoa começa a se afundar, onde a pessoa começa a não acreditar mais na vida, nas possibilidades,
onde a pessoa ela vive em estado de frustração. Não é apenas um momento frustrante, ela passa a viver um estado de frustração. Então, para que viver? Então, para que tentar qualquer coisa? Ela começa então a se deprimir, ela começa a viver um ostracismo, ela começa a se fechar, se enclausurar dentro dela mesma. Ela começa a ver as coisas meio cinzentas. O niilismo assolou a sua vida. Agora ela perdeu a esperança no futuro, nas possibilidades. Nada mais vale a pena. E isso tudo porque ela se frustrou. Mas a grande questão é como nós vamos resolver isso? Se você que está aí assistindo a gente, se você tem vivido frustrações, se você está em um estado de frustração, se você se decepcionou com alguma coisa, isso gerou uma frustração em você, de que maneira você tem lidado com isso? De que maneira podemos lidar com essas frustrações? Eu acho que seria interessante, primeiro, nós avaliarmos aqui o seguinte. Vamos falar de frustração da seguinte maneira. Existem pessoas que se frustram, preste atenção, e existem pessoas que são frustradas. Bom, o que significa isso? Vamos lá, vamos colocar primeiro, vamos falar sobre as pessoas que se frustram. Como a própria expressão já indica, são pessoas que se frustram. Então a sua frustração, ela é causada, provocada por ela mesma. Então geralmente, por quê? Porque a pessoa teve uma expectativa maior do que a sua própria capacidade de realização. Não é que ela não seja capaz de realizar. A grande questão é que ela pôs uma expectativa muito alta e se preparou muito pouco. Então, expectativa alta, preparo menor, menos, né? Pouco preparo. Ora, o resultado fatal é a frustração. Então, o que gerou a frustração? Foi ela mesma. Foram as suas expectativas e a sua falta de preparo. Só que preparo é algo que todos podemos ter. Todos podemos lidar com isso. Então, quando eu me preparo, na mesma proporção da minha expectativa, eu não ficarei frustrado. Então, vamos imaginar um exemplo muito fácil. Uma pessoa que viveu já há algum tempo sob as ameaças de desemprego e de baixa remuneração. E ela fala, bom, uau, como eu gostaria de passar em um concurso público, de ser um servidor, porque a minha remuneração será um pouco melhor, e eu vou ter a estabilidade, eu vou matar, eu vou destruir o fantasma do desemprego da minha vida. E ela começa a sonhar, ela começa a se imaginar num serviço público, ela começa a imaginar como seria a sua vida sem esses fantasmas que já assolaram e já trouxeram tantos problemas para ela no passado, que é o desemprego. E ela já se imagina um servidor, uma servidora pública. Ela começa a enxergar a sua vida dessa maneira. Então ela começa a colocar expectativas para isso. Ela sonha com isso. Então ela acredita que isso vai acontecer. Ela começa a imaginar como a sua vida seria mais tranquila e melhor se ela fosse uma concursada, um concursado, um servidor efetivo no cargo público. Então pronto. Isso vai resolver a minha vida. Vou fazer um concurso público. E ela vai lá, escolhe lá o cargo que ela quer, no órgão que ela quer, e aí ela até se prepara, lê algumas coisinhas e tal, e ela vai para a prova do concurso, e de repente ela começa a perceber que não é tão fácil. Mas ela vai lá, começa a responder, não, isso aqui eu já ouvi, eu acho que é assim e tal. Só que ela se depara com várias questões das quais ela não tem as respostas, ela não faz a menor ideia, mas ela fala, bom, Deus vai me abençoar e, bom, pode ser que eu acerte essas questões. E ela então vai lá, responde aquelas que ela não sabe ou que ela tinha dúvida. Enfim, realizada a prova, ela agora começa a perceber que não era tão simples, mas ainda, ora, as suas expectativas estão lá em cima, afinal a sua vida será mudada. É algo que ela deseja, que sonha muito. E às vezes os nossos desejos, os nossos sonhos nos enganam. A gente fica meio que hipnotizado pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos. O nosso coração, como a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Então nós somos enganados pelo nosso próprio coração, que nos mostra como será tudo maravilhoso. E a gente não consegue enxergar muito as realidades. E aí a pessoa fala, não, mas eu acertei, tenho certeza que eu acertei várias, algumas ali que eu não sabia, que eu estava em dúvida, pode ser que tenha dado certo, eu chutei certo. E quando ela vai buscar o resultado, quando ela vai conferir o resultado, ela descobre que não chegou sequer perto do resultado esperado, né? Que ela não conseguiu uma classificação boa. E aí ela fala, o chão se abre debaixo dela.
e todo aquele sonho, tudo aquilo que ela imaginava, toda a sua expectativa, que ela já sonhava, já enxergava como seria, né? Bom, agora que eu estou uma pessoa estável num cargo público, eu vou financiar minha casa própria, por exemplo. De repente, se acaba ali mesmo. A grande pergunta é, de onde veio a frustração? De dentro dela mesma. Ela não foi frustrada por nada, ela se frustrou. Por muita expectativa, e nada de errado em colocar expectativas altas, mas não ter se preparado na mesma proporção das suas expectativas. Ela se frustrou. Então ela não pode colocar culpa na vida, no mundo, em Deus, no diabo, nas pessoas, em nada, no seu passado, em absolutamente nada. A única culpada foi ela mesma por não ter se preparado. E como se resolve isso? Bom, agora eu entendi como é que o negócio funciona, então já vou começar a estudar para o próximo. Vou correr atrás, vou dar o máximo de mim, eu vou deixar de fazer algumas coisas, de me divertir, distrair, eu vou cair dentro porque eu preciso estudar para passar no concurso público. Aí sim, as chances dela, ó, como vão aumentar. E é possível que ela consiga. E o que é mais fácil? Desistir? Se vitimizar? Ou ir à luta e falar, vamos lá, não vou desistir? É mais fácil desistir. Então tem pessoas que elas buscam a frustração para si mesmas. Elas mesmas se frustram. Elas mesmas entram em um estado de frustração por não enxergar a realidade. Por quererem viver simplesmente pelo seu coração, pelas suas emoções, pelos seus sonhos. Agora, qual é o outro tipo de frustração? Qual é o outro tipo de pessoa frustrada? É aquela que ela não se frustra, mas ela foi frustrada por alguma coisa. Então vamos pegar esse mesmo exemplo do concurso público. Só que dessa vez, essa pessoa se preparou, lutou, né, ela estudou incansavelmente, enfim, ela estava adequadamente preparada para a sua aprovação. Chegado o dia da prova, ela fica doente. E ela não pode ir fazer a prova, porque está doente. Então, a frustração é externa, veio de fora. Não foi ela quem se frustrou, ela foi frustrada por alguma coisa externa, alguma coisa da qual ela não tinha controle nenhum. E frustrou o seu projeto, o seu plano. O sentimento é o mesmo. A frustração é sempre um sentimento muito ruim, né, que nos leva, que abate a nossa alma, sem dúvida. Mas dessa vez, a culpa não foi dela. Foi algo estranho. Então, nós podemos perceber aqui o seguinte. Tem como nós evitarmos a frustração? Na maioria das vezes, sim. Porque a maioria das nossas frustrações são causadas por nós mesmos. Sabe, aquele casamento que acabou porque um dos cônjuges, ou talvez os dois, não souberam lidar com a relação. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, na maioria das vezes, a frustração é causada por nós mesmos, né? Pela própria pessoa. Então, como que você vence isso? Bom, reconhece. Bom, deu errado por causa disso, eu fiz isso, eu agi errado, eu calculei errado, eu imaginei que fosse uma maneira e não percebi que era de outra maneira. Então, vida que segue, vamos lá, vamos nos preparar para repetir o projeto ou para um outro projeto, talvez até mais ambicioso, né? Um projeto até maior, mas dessa vez você entende que você precisa se preparar para aquilo. De uma forma ou de outra, se você se frustrou ou se você foi frustrado por alguma situação, entenda que sempre é possível tentar, lutar, se aperfeiçoar, melhorar, aumentar o seu nível de capacidade. Todos nós podemos melhorar, todos nós podemos aumentar o nosso nível de capacidade. E aí as coisas começarão a dar certo. Se o teu casamento acabou, não tem mais jeito, ora, então, na tua próxima oportunidade, leve isso muito a sério. Se prepare, escolha melhor e se prepare melhor para o teu casamento. E aí você vai matar a frustração, você não vai viver mais em frustração. E eu gostaria de trazer um exemplo nesse momento, um exemplo bíblico para isso. A Bíblia nos traz o relato de um dos maiores, quem sabe até o maior profeta do Antigo Testamento, o nome dele é Elias. Elias ele fez descer fogo dos céus. Elias fez com que não chovesse em Israel por 3 anos e meio. Um profeta poderoso em Deus. Quando ele vai enfrentar lá os 450 profetas de Baal e mais os outros 400 profetas da deusa Fenícia, ele então, qual era a sua expectativa? A expectativa é que ele gerasse conversão não apenas para as pessoas, para o povo de Israel, mas que isso movesse o coração de Acabe, o rei, e da própria Jezabel. E isso fizesse eles entenderem que só existe um Deus de verdade.
que Axera, Astarote, Baal não eram deuses. Só havia um Deus. Então ele esperava assim, ter um grande resultado no seu ministério profético. Mas ele descobre que Jezabel fica furiosa com o acontecimento, que isso não toca Jezabel, que Jezabel não se convence do poder do Deus de Israel. E ela ameaça matá-lo. E ele então foge. Ele pede a morte. Ele não quer saber de mais nada. Ele se sente frustrado. A gente tende a afirmar que Elias estava fugindo de Jezabel, que ele estava fugindo da ameaça de morte de Jezabel. Né? Os pregadores gostam de pregar dizendo que Elias fugiu de uma mulher. O homem que fez descer fogo do céu fugia de uma mulher. Elias não estava fugindo de Jezabel. Elias estava fugindo do seu ministério profético por entender, por imaginar que ele havia se frustrado. Ele tinha uma expectativa de um resultado e não foi o resultado esperado. Então, Elias viveu essa frustração e ele quase entra em uma depressão, sentindo-se incapaz de gerar o resultado que ele esperava. Mas qual é a grande questão? Preste atenção nisso. Quem disse para Elias que aquele episódio, tanto o dos 3 anos e meio sem chuva, quanto o do fogo que desce dos céus e os profetas, né, de Baal acabam sendo mortos, que aconteceram, né, no mesmo momento, quem disse para ele que isso geraria conversão, mudança no coração de Acabe e de Jezabel? Quem foi que disse? Deus disse para ele que isso aconteceria? Nunca. Deus só queria que ele fizesse aquilo que tinha que ser feito. Deus não prometeu resultado nenhum para ele. Sabe por quê? Tudo o que Deus queria era mostrar para a nação que ele era o único Deus. Agora, a reação da nação era a reação da nação. Quando você fala de salvação para uma pessoa e a pessoa não aceita, você cumpriu a sua parte. O seu ministério se completou quando você falou. Aquela pessoa aceitar ou não a tua palavra já não é um problema seu. Já não é mais responsabilidade tua. Você concluiu a tua missão. Elias não entendeu que a missão dele estava concluída e foi perfeitamente concluída. Meu Deus, desceu fogo dos céus. Missão perfeitamente concluída. Mas ele achava que não. Então ele se frustrou. Ele não foi frustrado, ele se frustrou. Por ter entendido errado a sua missão, por ter colocado uma expectativa que nunca deveria ter colocado. Então, meus queridos, meus amados, entenda isso. A vida é tão maravilhosa, tão boa, tão cheia de oportunidades. Eu sempre falo isso, a vida nos traz oportunidades diariamente. Então não viva debaixo de frustração. Levante-se daí e vamos lá porque você é uma pessoa capaz. Talvez você precise se preparar melhor para algum empreendimento, para alguma realização. Buscar a bênção de Deus e seguir em frente. Mesmo que você não consiga o resultado que você esperava, você já cresceu muito, você já aprendeu muito, você pegou experiência, você amadureceu, você ficou mais bem preparado para a próxima etapa da tua vida. Um fracasso nem sempre é um fracasso. Ele é apenas uma etapa concluída para que você inicie uma nova etapa da tua vida. Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus vai dizer: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que procura, encontra, e ao que bate, a porta se abre. Sabe o que Jesus está falando? Que a gente não pode viver frustrado. Peça, vai ser dado. Busque, você vai encontrar. Bata, até que a porta se abra para você. Então que você viva buscando, até que você encontre, né? Batendo, até que a porta se abra. E pedindo, até que você receba. Que Deus te abençoe. Eu gostaria muito de pedir que você deixasse o like nesse nosso vídeo. Isso nos ajuda muito. É o mínimo que você poderia fazer. Deixa isso para nós. Deixa lá, clica aí. Deixa o seu gostei, o seu like, isso vai ajudar muito. Eu estou realmente pedindo a você. O nosso canal precisa crescer e isso ajuda o canal a crescer e ajuda esse vídeo, né, a alcançar outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreve aí, vai valer muito a pena, tem muito conteúdo bom e serão produzidos muitos conteúdos bons daqui para frente, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.